queridos alunos do sexto ano. As nossas aulas agora será de correções das atividades. Então, bora estudar? Conto com vocês, ok? Então, vamos começar a nossa correção. Na página 58, tem a questão aí número 1. O tipo de rocha no qual podem ser encontrados fósseis é o de rocha sedimentar. Quem colocou sedimentar, acertou. A número 2 tem uma ilustração. Essa ilustração representa a localização de fósseis em diversos horizontes de solo. Indique em qual desses horizontes pode ser encontrado o fóssil mais antigo e justifique sua resposta. Quem colocou que os fósseis mais antigos serão encontrados nas camadas mais profundas do solo, uma vez que essas camadas se formam antes, sendo, portanto, mais antigas, está correto. A número 3 está escrito assim: um geólogo estava estudando uma área no interior do nosso país e encontrou uma grande concentração de rochas magnéticas e a ausência de vestígios fósseis. Tal descoberta permitiu a ele concluir que essa área, há milhões de anos, apresentava um vulcão que entrou em erupção e liberou lava. Então, a questão correta é a opção correta é a letra B. A número 4 vem falando assim pra gente: os paleontólogos são profissionais que se dedicam ao estudo dos fósseis, tanto de animais como de plantas e micro-organismos. Escreva duas afirmações que justifiquem a importância do estudo dos fósseis para compreender a atualidade. Quem colocou que a partir do estudo dos fósseis é possível compreender as relações entre as espécies dos seres vivos atuais e conhecer espécies que podem ter deixado de existir no planeta antes mesmo da existência dos seres humanos, está correto. Quem colocou as questões mais ou menos parecida com as respostas agora das correções, está certo. Não precisa ser uma questão, as respostas igual à minha, né? Se estiver dentro do assunto, coerente, está ok. Na página 60, nós temos aí um texto que fala sobre o interior da Terra. Vocês já leram? Então, vamos para o item A. No item A da página 60, está escrito assim: atualmente, sabe-se que o interior da Terra não é formado por túneis. Escreva como é a formação da estrutura interna do nosso planeta, baseando-se em conhecimentos atuais. Então, a Terra é formada por camadas concêntricas. Quais são elas? A crosta terrestre, que é mais externa e tem condições para que a vida se instale, a que nós vivemos. O manto, que apresenta o magma chamado de lava quando atinge a superfície. E o núcleo, parte mais interna da Terra, dividido em núcleo interno e o externo. A opção B já está escrita da seguinte maneira: o texto afirma que no início do século XIX, foi comprovado que quanto maior for a profundidade em direção ao centro da Terra, maior será a temperatura. Qual camada da Terra é a mais quente? Então, nós sabemos que a mais quente é o núcleo, pois essa é a camada mais interna do planeta. Ao redor dele se localiza o manto e logo acima a crosta terrestre. Sua temperatura pode chegar a 6.000 graus Celsius. Na página 61, temos aí um gráfico que está mostrando a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Então, o outro você tem que colocar onde está pintado de verde, crosta terrestre. Onde está pintado de azulzinho, o manto. Onde está pintado de rosa, o núcleo. Beleza? A número 3 está escrito: a superfície da Terra é bastante irregular
e apresenta montanhas com mais de 4.000 metros de altitude e depressões, como fossas oceânicas, com mais de 5.000 metros de profundidade. Podemos dizer que as montanhas e as fossas oceânicas estão localizadas na crosta terrestre? Justifique sua resposta. Sim, pois a crosta terrestre é irregular, apresentando várias elevações e depressões. Sua espessura pode variar de 5 km a 70 km de profundidade. A número 4 está falando: a crosta terrestre pode ser classificada em crosta oceânica e crosta continental. Escreva qual a diferença entre elas e suas principais características. Eis a resposta. A crosta oceânica forma o fundo dos oceanos e a crosta continental forma os continentes e as áreas de mar raso perto das costas. Uma outra diferença é a relação e a espessura. A crosta oceânica é mais fina, com 5 km a 10 km, enquanto a crosta continental é mais espessa, pode chegar a 70 km por metro, ok? Na página 62, meus queridos, na questão número 5, nós temos aí: na composição da crosta terrestre existem vários elementos, entre eles as rochas e os minerais. Sobre isso, responda às questões propostas. Letra A. Qual é a relação entre os minerais e as rochas? Os minerais formam as rochas e as rochas, por sua vez, são agregados constituídos de minerais que podem estar presentes em diferentes proporções. A letrinha B tem uma imagem aí para vocês observarem, que mostra um fragmento de rocha observado em um microscópio. Isso mesmo. Podemos dizer que ela é formada de vários minerais diferentes. Por quê? Porque é possível observar várias partes com cores diferentes e cada uma delas corresponde a um tipo de mineral. Esses minerais unidos formam a rocha. A questão número 6 tem um texto sobre características e uso das pedras ornamentais. Vocês leram, fizeram interpretação para responder a questão A, letra A, da número 6. Reescreva o nome das rochas citadas no texto e indique o tipo de cada uma delas. O granito e o basalto são rochas magmáticas e o mármore é uma rocha metamórfica, ok? Na letra B está a pergunta: qual a origem da rocha basalto e citada no texto? Então, o basalto é uma rocha magmática intrusiva formada a partir de solidificação da lava. Beleza? A número 7 tem uma ilustração aí também. Está falando sobre as cavernas que se formam em terrenos com rochas calcárias. Quando a água penetra no solo, entre essas rochas, desgastando-as e formando espaços em seu interior. Observe a representação da estrutura dessa caverna e responda às questões A e B. Letra A. Em qual camada da Terra está localizada as cavernas? Na crosta terrestre. Letra B. A qual tipo de rocha corresponde às rochas calcárias? As rochas calcárias são classificadas como sedimentares e se formam a partir da deposição
de sedimentos em camadas ao longo do tempo. Assim elas são formadas, beleza? Vamos para a página 64 agora. A página 64, número 8, tem um texto aí. Fotos inéditas mostram nova ilha formada a partir de erupção no sul do Pacífico. Tem a imagem e tem a pergunta. Com base na leitura do texto e em seus conhecimentos, marca a alternativa correta. Então, a opção correta é a letra B. A ilha se formou a partir do resfriamento da lava expelida pelo vulcão, que corresponde ao magma da Terra e terá a predominância de rochas magmáticas. A número 9 está escrito o seguinte: sobre os fósseis, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Os fósseis são encontrados em rochas sedimentares e, para que se formem, são necessárias condições ambientais específicas? Verdadeiro. O estudo dos fósseis pode revelar importantes informações sobre as modificações que ocorrem nos ambientes da Terra? Verdadeiro. Fósseis somente são encontrados próximas às áreas de atividade vulcânica? Falso. Somente existem fósseis de animais e micro-organismos, já as plantas, como são muito frágeis, não são encontradas fossilizadas. Falso também. Os fósseis podem ser utilizados para determinar as idades das rochas. Verdadeiro. Então ficou V, V, F, F, V. Na página 65, nós temos aí: relacione corretamente os grupos de palavras a seguir, pintando as colunas que têm informações sobre a origem e exemplo de rochas de acordo com as cores da coluna de tipo de rocha. Questão 10. Então, a magmática, a origem dela, transformação de rochas magmáticas ou sedimentares. Verde, você vai colocar verde porque é metamórfica, né? Exemplo, arenito, sedimentar, azul. O arenito já está na composição sedimentar. E quando ela está na origem, ela já está na condição de metamórficas, ok? A sedimentar, sedimentos que se acumulam e se solidificam. Quando ela está nessa origem aí, ela é sedimentar. Depois, como exemplo, nós temos o granito, que nós temos aí, ela já está na magmática, vermelho. Depois, a partir do resfriamento do magma no interior ou exterior de vulcões, quando ela está nessa origem aí, ela está magmática, vermelho. Exemplo, mármore, verde. O mármore aí nessa composição é metamórfica, ok? A número 11 tem aí: no esquema que corresponde à representação do ciclo das rochas, indique o número de etapa descrita. As rochas derretem e se tornam magma. O magma resfria e produz rochas magmáticas, ígneas intrusivas. O magma expelido na forma de lava resfria e produz rochas magmáticas, ígneas extrusivas. As rochas sofrem em ação da erosão e seus sedimentos são transportados. Pequenos fragmentos de rocha se depositam em camadas ao longo do tempo e formam rochas sedimentares. E na 6, rochas diversas sofrem a ação do calor e da pressão e se transformam em rochas metamórficas. Então, vocês visualizem aqui onde tem que colocar a número 1, a número 2, a número 3, a número 4, a número 5 e a número 6, para fazer a correção do ciclo, das etapas do ciclo certinho, ok? E por fim, na página 66, a questão 12. Tem uma imagem aí que está representando camadas de rochas sedimentares com fósseis. A letra A está perguntando: entre os fósseis representados na imagem,
circula em azuis mais antigos e de vermelhos fósseis mais recentes. Então, os fósseis mais antigos estão nas camadas mais antigas de sedimento, ou seja, as mais profundas, tá bom? Verifica se você pintou direitinho. Os fósseis das camadas mais recentes, né, já são aí que você tem que pintar eles de vermelho e os antigos de azul. A C, analisando os fósseis e marcas na rocha, em qual ambiente viviam os seres vivos das camadas 6 e 4 e os seres vivos das camadas 9 e 12. Então, os fósseis das camadas 6 e 4 viviam em ambientes terrestres. Já os seres vivos das camadas 9 e 12 são animais marinhos, portanto, viviam em ambientes aquáticos. Beleza? A número 13, para finalizar, da página 66, tem um texto aí sobre fóssil de dinossauro alado comprova parentesco com pássaros. Vocês leram, fizeram interpretação e tem uma pergunta. A partir da leitura do texto, identificamos a importância dos fósseis para compreender o parentesco entre as espécies e como se modificam com o passar de milhões de anos. Espero então que vocês tenham acertado, que é a letra B. Espero que vocês tenham feito as correções direitinho. Beijos, beijos para todos. Até a nossa próxima aula de correção, ok?